Oi, gente aí de casa, como vocês estão? Tudo certo com vocês? Por aqui tá tudo no maior clima super astral pra gente começar uma estação plural pulsante e poético como uma balada literária. Eu sou Ellen Oléria e ao lado do Fefito e da Mel, hoje eu recebo o autor de palavras vivas e viscerais, um escritor que a cada conto, a cada romance nos inscreve de um modo especial nesse nosso tempo. Senhoras e senhores, estamos aqui com o querido Marcelino Freire, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, obrigado, prazer. A gente estava te esperando há um tempo, depois que você começou a marcar nossa memória com seu texto, a gente começou a te chamar aqui espiritualmente. Marcelino, minha gente, nasceu em Sertânia, no alto do sertão de Pernambuco. Passou parte da infância na Bahia e pouco depois ele retornou para Pernambuco com a família. Aí ele vai para Recife, onde mergulha no teatro. Em 91, ele chega em São Paulo, onde publica seus primeiros livros. De lá para cá foram muitos contos, aforismos, eventos literários e um romance. Com Marcelino, nós vamos falar poeticamente sobre as profundezas do nosso ser nesse primeiro bloco. Se preparem para mergulhar em si mesmas e em si mesmos, tá? Nós vamos abrir os trabalhos pedindo para o Marcelino falar um pouco sobre como a vingança alcança a sua escrita. Marcelino. Eita, já vamos começar nos vingando. Ai, mas vingança é um tema muito bom, gente. Eu gosto bastante. Você sabe que eu escrevo para me vingar mesmo, assim. Eu escrevo para me vingar de um amor que não deu certo. Eu escrevo para me vingar de um governo que não vai bem. As coisas me afetam e eu tenho que colocar isso na minha escrita. Movido por esse vexame. Eu escrevo para dar vexame. Olha, eu acho que se você acha que escrever é dar vexame, você tem dado vexames incríveis. Eu também concordo com isso. Eu queria saber se Pernambuco, São Paulo, a Bahia, isso interfere no seu modo de escrever, essas diferentes paisagens? Ah, não há dúvida, não há dúvida. Eu costumo dizer que eu não nasci, eu escapei, né? De 10 crianças que nasciam em Sertânia, só umas 6 sobreviviam na época. Né? Por que é que eu estou dizendo isso? Porque Sertânia, eu saí de Sertânia com 3 anos de idade, mas Sertânia não saiu de mim. Eu carrego a paisagem de Sertânia comigo, carrego Paulo Afonso comigo e chego ao Recife, e o Recife está presente em tudo que eu escrevo, né? Na saudade, no que eu lembro da infância, no que eu lembro da adolescência. Você escreveu um livro de contos chamado Recife. Exatamente, um livro todo dedicado ao Recife, porque Recife é o nome, né? A origem do nome Recife é Racife, que vem do árabe Recife, né? E aí eu escrevi esse livro exatamente para prestar contas dessa saudade que eu sentia do Recife. E São Paulo entra muito no meu texto. Eu acho que quando eu escrevi um livro de contos chamado Angu de Sangue, o Angu de Sangue só foi possível porque eu vim morar em São Paulo. Ou seja, um angu da tradição, que seria um angu sertanejo, nordestino, em contato com a cidade de São Paulo, virou um angu de sangue. Nossa, é o que dá sustância ali, né? Isso é uma imagem muito poética. E falando em imagens poéticas, eu ia te perguntar também sobre o teatro. Como que o teatro entra interferindo na sua escrita? Eu fui fazer teatro muito novinho, né? No mesmo momento que eu descobri a poesia, pela poesia do Manuel Bandeira, eu fui fazer teatro, aos 9 anos. Ouvi, assim, teatro, que era uma coisa legal e tal. Eu disse, nossa, eu vou fazer na escola. E comecei a fazer e fiquei apaixonado pelo teatro, comecei escrevendo para teatro muito novo e querendo ser ator. Aí fui ator, embora eu acho que nunca uma pessoa assim desiste, né? Eu fui ator. Ou você é ator, não é? Seria a vida inteira, né? Mas eu ali fui ator dos 9 aos 19 anos. Com 19 anos eu descobri que tinha muito pudor para ser ator. Aí como escritor não tenho pudor nenhum. Nenhum. Mas quais eram os pudores? Mas o pudor, por exemplo, um diretor mais ousado, um José Celso Martinez Corrêa, né? Tire a roupa, menina. Eu digo, vixe, Maria, como é que eu vou tirar a roupa? Eu sempre fico muito curioso por como as pessoas enveredam pela arte. Especialmente por ter vindo de onde você veio, em que as pessoas são muito pragmáticas. Em Pernambuco, pelo menos, as pessoas são muito pragmáticas. Você vai viver do quê? Claro, não há Você vai ser dúvida. vagabundo? Não, e lá. não há dúvida. E ainda assim, as pessoas vão pra arte. Sim. Como é que foi esse chamamento para você? Como é que foi lidar com a sua família? Gente, é muito estranho o estrangeiro dentro da própria família, né? Quando você escolhe caminhos que nenhum outro irmão quer.
Eu lembro que a minha mãe, eu muito novinho, minha mãe dizia, estude, meu filho, estude para ser gente. E ser gente não é ser poeta. Ser gente é ser advogado, engenheiro, médico, estude para ser médico, estude para ser um doutor, não estude para ser um poeta. Mas eu escolhi ser poeta a partir da poesia, volto a dizer, do Manuel Bandeira. Quando eu descobri a poesia do Bandeira aos 9 anos de idade, eu fiquei tomado por aquela poesia e eu sabia que eu não tinha salvação financeira para dar para a família. Mas o primeiro lugar onde eu fui respeitado como escritor foi em casa. Ah, que lindo. Porque eu não era bom para fazer feira, eu não era bom para pegar no pesado, eu era bom para escrever cartas, eu era bom para ler a Bíblia, eu era bom para, sabe, ler umas coisas para minha mãe, uns livros. Então, isso eu era muito bom em casa. Eu dizia, deixa o Marcelino, que ele escreve bonito. Então, ali eu fui respeitado. E eles começaram, a gente vai educando os pais também, né? Opa. Aí eles começaram a ver, né? Eles começaram a ver que era legal e que eu estava no caminho que eu queria. E é lindo quando abraça. Minha gente, a obra do Marcelino está ganhando os palcos do Brasil. Em Pernambuco, o coletivo Angu de Teatro pôs em cena a peça Ossos, baseada no seu romance Nossos Ossos. A gente vai ver agora um trechinho desse mergulho. Vamos para o teatro? A encenação de Ossos foi um momento muito feliz para o grupo. No momento em que a gente estava realmente decidindo entrar pelo universo da dramaturgia convencional, textos escritos para teatro, Marcelino nos presenteia com a peça Ossos. Nos outros espetáculos que fizemos a partir da obra dele, nós trabalhávamos monólogos. Os atores não tinham chance nem sempre de dialogarem, de construírem uma cena em conjunto. O maior desafio de interpretar um texto de Marcelino Freire, eu acho que é estar à altura da contundência da prosa dele, da poética dele. Não dá para fazer Marcelino Freire se afastando da própria realidade. Não dá para poetizar tanto ao ponto de descaracterizar esta fala, esse discurso dele que é tão direto e que remete a uma realidade muito concreta e muito presente no nosso estado, no Brasil, em países do terceiro mundo, em grandes metrópoles. Precisa se rasgar a carne e chegar aos ossos para interpretar Marcelino, pela sua visceralidade, pelo seu verbo. Eu acho que sempre é um desafio muito grande você fazer uma obra de Marcelino, levar uma obra de Marcelino para o teatro. Os personagens dele sempre são muito urgentes, sempre estão em momentos muito definitivos de sua vida. Na encenação a gente propõe que os ossos, a carcaça do teatro esteja à mostra, cenograficamente falando, bem concretamente falando. E penso que a gente mostra determinadas coisas tão cruamente e de forma tão aberta e sincera para o público que é provável que a grande maioria chegue aos ossos e aos próprios ossos, o que seria o nosso maior desejo. Os teus lábios. Minha gente, o grupo Angu estava ali falando dos nossos ossos, né? Mas veja, temos um crânio na capa do Angu de Sangue. Nós temos as múmias na capa do Balé Ralé. E a gente ainda tem um nome interessante para o blog do Marcelino, Ossos do Ofídio. Nesse trabalho todo aí, a gente vê quase que um raio-x completo. Marcelino, você pode falar um pouco para a gente dessa presença óssea no seu trabalho? É uma excelente pergunta, até porque eu acho que resume o meu caráter sertanejo, né? Osso é o que a gente mais vê. Verdade. Não é verdade? Pelos cantos, não é não? Esqueletos de animais. Muita carcaça exposta, né? E eu, na verdade, brincava pequenininho com pequenos ossos, né? A brincadeirinha era brincar com ossinho de galinha, ossinho de tatu, isso aí era muito comum. Os brinquedos serem estruturas ósseas. E esses brinquedos, essas estruturas aparecem muito fortemente nos nossos ossos.
né? O personagem Heleno de Guzmão, que é o dramaturgo, brinca com ossos quando criança, inclusive com ossos humanos. Aí eu já exagero, nunca brinquei com isso. Eu amo o livro, gente. Olha ali. Eu li quando saiu, há 1 ano, 2 anos mais ou menos. É incrível, ia ser o primeiro romance também, Meu né? primeiro romance depois de vários livros de contos. Nossa, mas só na descrição de ter um personagem que brinca com ossos humanos. E aí eu quero fazer uma pergunta que, na verdade, eu vou expandir para vocês também. Que eu quero saber, além de Marcelino no trabalho, onde você é visceral? Eu acho que eu sou muito visceral desde que eu acordo. Eu tenho muita preguiça de viver. Mas quando eu acordo, eu tenho que viver, não tenho? É isso. Aí eu tenho que enfrentar a vida com muita vontade. Aí eu enfrento escrevendo, enfrento quando eu faço um evento como a balada literária, não é? Já que estamos aqui é para viver, então vamos à luta. Vamos viver para valer. Vamos viver para valer. Fefito, você é visceral? Eu sou, gente. Ai, conta pra gente. Conte onde? Eu fui uma criança que sofria muito, que era sensível. Mas tem uma coisa que a visceralidade traz que não é necessariamente saudável. Você passa a ser enxergado como uma pessoa muito à flor da pele, e isso não é necessariamente bom. E eu vejo também que isso reflete no meu cotidiano hoje. Eu acho que eu fui tão sensível, tão visceral, que eu vi tanto da minha família e na rua. Uma coisa que se fala muito em Pernambuco, que é engole o choro. Engole o choro, engole o choro. Que hoje em dia eu consigo chorar com o final de reality show, mas não consigo chorar com meus problemas. Podem estar ali me espezinhando, eu vou estar, plácido, não vai cair uma lágrima. Só que hoje eu sinto que tem um turbilhão dentro de mim o tempo todo, acontecendo, pronto para explodir. Às vezes eu me sinto muito quebrada, às vezes eu me sinto muito forte, muita flor da pele, mas traduzir isso em palavras é muito mais difícil, porque hoje em dia a gente tem que ser forte para enfrentar esse mundo. Mel, você é visceral, né? Eu sou, em tudo também. Bastante. Eu acho que toda travesti, toda trans é muito visceral. É impossível a gente não ser, porque a vida obriga a gente a ser assim, né? No momento em que a gente se veste, no momento em que a gente enfrenta o mercado de trabalho, no momento em que a gente vai para o sistema educacional, no momento em que a gente está comprando um pão, a gente tem que ser visceral, tem que dar a cara a tapa para poder estar viva. Então, quer mais visceral que isso? É verdade. É verdade. Eu acho que eu fico visceral nos momentos de ira. De amor também? Não, mas eu fico cega com raiva, eu fico cega. Às vezes eu apago e volto depois. O nome disso é escorpião, gente. Uma pessoa de escorpião, ela fica cega quando ela está com raiva. Eu fico cega de raiva, mas eu também fico extremamente densa e eu entro nas profundezas de mim quando é hora da performance, né? Sim, eu quero falar de cantar, função, né? Na hora de cantar, você traz toda essa visceralidade, né? Precisa, né? A Silvia Davini dizia que a arte só pode ser feita em altas temperaturas. Então não dá para ser morno. Não dá. Não dá pra ser morno. Sapeca a chama. E você falou uma palavra aí, morno, né? Uma coisa morna, você chegar para a arte morno, chegar para a arte nessa temperatura, chegar frígido, frio e frígido, não dá para ser. Não dá pra ser. Você falou que lia a Bíblia, né, para sua família, para sua mãe. Sim. E eu lembrei de um texto, eu não me lembro se ele é exatamente assim, mas tem um texto bíblico que fala que porque não és, e eu acho que é Deus falando, porque não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te pela boca. Nem Deus gosta de gente morna. Não é? Sim. É verdade. E eu não sei porque lembrei do texto agora. É verdade. Você sabe que eu li a Bíblia para minha mãe e eu ficava tão encantado com a linguagem da Bíblia que eu inventava algumas coisas quando estava lendo e minha mãe dizia, Jesus fez isso? Eu disse, fez. Ou seja, eu inventava milagres. Que maravilhoso. Mas assim é melhor ainda. Uma criança milagreira. Um Jesus para si, um Jesus para chamar de meu. Olha, Marcelino, já que você lia e compartilhava textos com sua família, com sua mãe, poxa, compartilha um com a gente. Lê um trechinho. Você pode ser dos nossos ossos ou o que você quiser. Eu posso dizer o Trabalhadores do Brasil, que é um texto que abre o livro Contos Negreiros. Maravilhoso. Né? E que, inclusive, há pouco tempo eu fiz uma participação no CD do Emicida com esse texto. Pode ser esse? Pode demais. Então, eu vou fazer para vocês. Trabalhadores do Brasil. Enquanto o zumbi trabalha cortando cana,
na zona da Mata Pernambucana, Olorum, que vende carne de segunda a segunda. Ninguém vive aqui com a bunda preta para cima, tá me ouvindo bem? Enquanto a gente dança no bico da garrafinha, Odé trabalha de segurança. Pega ladrão que não respeita quem ganha o pão, que o tição amassou honestamente, enquanto o outro batalá faz serviço para muita gente que não levanta um saco de cimento. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Enquanto o Olorum trabalha como cobrador de ônibus naquele transe infernal de trânsito, o sonha com um novo amor para ganhar um passe ou 2 na praça turbulenta do Pelô, fazer sexo oral, anal, seja lá com quem for. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Enquanto Rainha Quelé limpa fossa de banheiro, sambongo, bungo na lama. Isso parece que dá grana, porque o povo se junta e aplaude sambongo na merda, pulando de cima da ponte. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Hein? Seu branco safado. Ninguém aqui é escravo de ninguém. Eu não sei o que dizer, eu tô... Eu vou dizer pra você ir tomar uma água, meu bem. Espera um pouquinho. Bora recuperar esse fôlego aí que a gente volta no próximo bloco com Marcelino Freire. Saravá, minha gente. Olá, minha gente, tudo bem com você? Comigo tá tudo bem demais, porque voltamos com o nosso programa arrebatador de hoje. Perdeu o primeiro bloco? Perdeu o programa anterior? É só entrar na internet que lá tem tudo. Lá tem Estação Plural para você curtir bastante e compartilhar também. A gente tá no Face, no site da TV Brasil e também no YouTube. Então vamos que vamos, porque o tempo não para e a gente quer aproveitar ao máximo. Eu sou a Mel Gonçalves, estou muito bem acompanhada aqui hoje pela Ellen e pelo Fefito. E também pelo nosso convidado de hoje, que é o escritor, contista e romancista Marcelino Freire. No primeiro bloco a gente falou sobre seu romance Nossos Ossos, mas agora a gente vai falar de um tema mais complexo, abandono. Marcelino, a gente quer saber mais sobre a personagem da Darluz, do conto que está no livro Balé Ralé. Mas antes, bora ver um trechinho do curta que adaptou Darluz para as telonas. Dou e dou. Quantos vierem? É só abrir o olho. Nem bem chorou. Só! Não posso criar. Não sei ler. Você escreveu sem fazer nada. Nos dedos da mão a gente conta. José, Leandro, José, João, Carmen, Joaquim, quem mais? Paulo, Evandro. Evandro. Chamem como quiser. Mas ó, o filho depois ganha vida importante, viu? Sei de um que até virou doutor. Sei lá do quê. Ah, eu tô pouco me lixando. Cadela? Eu vendi a Beatriz no Farol. No Farol, não acredita? Acredita? A moça que comprou chorava de dar dó. Um nó. A moça, tadinha, abriu o vidro e pegou o bebê. O marido acelerou e zum! Pra nunca mais, como um vento. Como um esquecimento. E tem mais. Todo mundo é solidário, mas na hora, olha, o povo é foda! Na época vieram me aconselhar pílula, distribui planejamento. Isso tudo é uma grande bobagem. Eu quero saber o que fazem com o nosso sofrimento. A moça do carro, a que levou a Beatriz, chorava naquele momento. Mas hoje é hoje. Hoje é outro tempo. Darluz é um tapa na cara da sociedade. Ela é uma mulher que, na condição que tá, ela tem certeza que abandonar os filhos é a melhor opção. Ela também foge daquele estereótipo de maternidade e do amor incondicional. Você, com esse texto, você convida a gente a ressignificar bastante
Eu queria saber um pouco mais sobre a construção dessa personagem, da Darluz. O tempo inteiro eu estou dando esses avessos, né? Estou falando desses contrários. E eu falo muito de abandono na minha escrita. O Nossos Ossos é uma história de abandono amoroso. Sim. Eu falo também das pessoas que abandonam a sua terra, que têm que abandonar a sua terra. Eu sou alguém que, de fato, chegou em São Paulo, eu moro em São Paulo há 26 anos. Tive que abandonar o Recife por um amor. Cheguei aqui em São Paulo, fui abandonado por esse amor. Então, o abandono está o tempo inteiro. A sociedade abandonando os seus cidadãos, né? Então, no caso da Darluz, será que ela abandonou mesmo os filhos ou foi obrigada a abandonar? Ou uma pessoa que tem condições de educar o seu filho, às vezes não abandona o seu filho também, e é um pouco do que a Darluz fala. Né? Ela diz, eu sou mais mãe do que muita mãe aí, leva o filho para a escola e abandona, leva o filho para o shopping e abandona. Então, eu falo muito de abandono naquilo que eu escrevo. A Darluz foi a partir de uma matéria que eu vi na televisão, de uma mãe que estava sendo flagrada no momento que estava vendendo um dos filhos, e nesses programas sensacionalistas de TV, e essa mãe só dizia isso, dei. E o repórter dizia, mas minha senhora, ela dizia, dei. Ela só dizia esse dei. E eu passei durante muito tempo tentando ver o que existia entre um dei e outro. Dei. Por isso que o texto começa conjugando o verbo inteiro. Dei José, dei Antônio, Maria, dei, daria e dou. Quantos vieram, nem bem chorou? Show, eu não posso criar. E o próprio nome, né? Darluz. Darluz, que é exatamente uma brincadeira que eu faço de dar a luz e do nome Darluz, que acaba construindo essa figura, que será mesmo que ela queria abandonar o filho? Ela estava com essa dor, quando ela dizia dei, ela não estava entendendo também, não estava querendo dar, mas teve que dar. Sim. E não venham me julgar por isso. Eu não tenho juízo de valor nenhum com meus personagens. Eu deixo que eles falem e escuto. Mas o que eu faço é escutar e ficar no meu canto, refletindo. Mas tem uma coisa que eu acho interessante que a Mel mencionou, que é uma humanização que você traz para a personagem. Sim. Essa figura, ela é constantemente desumanizada. Nesses programas sensacionalistas Isso, mesmo. Exatamente. Porque a gente vive o abandono de uma maneira muito cotidiana. Sim. Mas essa figura que abandona a prole, né? Principalmente a mulher, e eu acho que quase que exclusivamente a mulher, ela é muito desumanizada, muito monstrificada quando ela abre mão de cuidar, né, de uma criança. E aí quando você dá essa voz e ela fala em primeira pessoa, não é alguém falando sobre ela, né? Não é um narrador de fora. É ela contando. Isso traz uma humanidade também. Eu acho que até afeto, sabe? Porque as pessoas se colocam no lugar dela. Ela não pode criar, o que ela vai fazer? Exato. Tem uns que viram até doutor, que às vezes poxa, vai ser melhor para a criança também, não é só melhor para mim, mas ser melhor para ele também, para ela, né? Mas em Darluz, ela também fala sobre os companheiros dela. Os companheiros, sim. Exato. Porque em casa, ela o tempo inteiro, ela é solicitada sexualmente, tem que atender ao marido bêbado e tal. Daí esse dei, né? E daí de um governo também que não cuida. Tem uma hora que ela diz, eu faço mais do que o governo faz. Eu faço e dou destino. Eu faço e dou destino. Então tem um abandono aí geral que transforma essa figura Darluz, né? Numa figura que não é uma figura única, uma fala única, uma fala de toda uma sociedade que vai abandonar a Darluz e que Darluz vai abandonar as suas crianças. Será que abandonar é natural ou será que é estrutural? Bom, ótimo. O Estação Plural entrevistou a professora Valesca Zanello, do Instituto de Psicologia da UNB, sobre a romantização da maternidade e o abandono. Vamos ver. Existe uma romantização da maternidade. E esse é um tema que deve ser bastante debatido. Por quê?
Primeiro, a gente precisa diferenciar a capacidade de procriação da maternagem. A maternagem é o cuidado necessário para aquele ser que nasce, que é totalmente vulnerável, se tornar um ser adulto. Tem muitas mulheres que não querem ser mães nessa maternidade. O que a gente precisa discutir é uma redistribuição do cuidado e implementação de políticas públicas que também, de certa maneira, amenizem o sofrimento das mulheres no exercício da maternidade na nossa cultura. Em geral, existe uma decisão que é uma espécie de encruzilhada que se coloca para as mulheres que não se coloca para os homens, que é entre a carreira e os filhos. Homem não, né? Um homem, por exemplo, quando ele tem filho, se ele cuida, ele até é extremamente admirado, sai em capa de jornal, tem foto no Facebook, ele com aquele canguru segurando o neném. A mulher não. A mulher só é lembrada quando ela não faz, o que mostra que para ela ser mãe é algo construído como algo identitário, que a valida como mulher. Então, nesse sentido, a gente precisa pensar em intervenções sociais. Um outro ponto que eu acho importante é criar espaço, e a mídia tem um papel fundamental, para falar sobre o mal-estar da maternidade. Maternidade cansa. As mulheres estão exaustas, quer dizer, elas têm às vezes a dupla, tripla jornada. É necessário um espaço para desnaturalizar, digamos, isso como se fosse uma patologia. Então, a gente tem a criminalização do aborto, que é algo extremamente problemático, né? A interrupção da gravidez, da gestação. Então, ela não pode escolher. Se ela escolher, ela tem que fazer de forma clandestina e geralmente quem morre são as pobres e as negras. Quando ela tem esse filho, se ela tenta dar para adoção, o que acontece? Tentam convencer essa mulher para que ela não faça isso. Se ela, por exemplo, não dá conta de cuidar sozinha, então ela perde a paciência, ela vai ser punida pela justiça. Então, a psicologia vai culpabilizar se esse filho tiver algum problema. Nunca é por causa do pai. Então, eu quero dizer que os mecanismos são variados. E eu acho que aí a gente tem que também introduzir essa discussão sobre o acesso ao aborto legal. É algo fundamental. É um direito humano da mulher. Que fala ótimo, forte, né? Ela apontou por coisas muito impressionantes, na verdade. Tipo, maternidade cansa. Tem uma escritora, Marina Filizola, que escreveu um livro chamado Leite em Pó, em que ela fala de drogas e fala de maternidade, né, numa parte dos seus contos. E ela diz uma coisa, ela diz assim, olha, eu amo o meu filho, mas detesto a maternidade. E é isso. Complicado? Esse exercício. Complicado, né? Eu não sei exatamente o que é ser mãe, mas a maternidade está associada à mulher, assim, de cara? O tempo inteiro, né? Essa exigência do que a professora falou, né? O tempo inteiro dessa... A maternagem, que eu acho que é um conceito que a gente acaba não se aproximando muito, porque a gente junta quem pariu, é o famoso quem pariu, Mateus que embale, né? Mas na verdade não, depois que a pessoinha chegou, ela é responsabilidade, ela precisa mobilizar um ciclo muito maior de pessoas, né? Quando isso não acontece, eu acho que acontece esse hiperdesgaste. E eu acho que é preciso também pensar, então, na paternagem, nesse sentido. Vamos parar de premiar o abandono masculino. Porque, de certa maneira, falar de abandono feminino é falar pelo choque. Porque, toda mulher tem que ter essa ideia romantizada de ser mãe, e de nutrir e de fazer crescer. Mas é hora de responsabilizar os homens também pelo abandono, inclusive dentro dos próprios lares. Não é preciso dizer que vai comprar cigarro e não voltar. Quando você está se dedicando mais aos seus trabalhos, aos seus amigos, menos à sua família, você também está abandonando de certa forma. Você está deixando a responsabilidade na mão de uma só pessoa. E deixa um tempo inteiro na mão da mãe, né? Para resolver tudo ali, o pai, né? E aí dela se não quiser, né? Se não quiser. Coitado. Eu ouvi um colega uma vez, ele estava enchendo a boca para falar sobre como ele cuidava dos filhos e não sei o quê. E eu vi que eu penso, velho, é a sua obrigação. Eu troco até a fralda. Eu troco até a fralda. É verdade. Eu faço até papinha. É verdade. Você não vai ganhar uma medalha. É a sua obrigação. Biscoitos não entrarão. Biscoitinho de não bom. chegarão até você, entendeu? Biscoito, Scooby. Por isso que é muito fácil. Vai fazendo filho e a mãe que cuide. Agora tem uma coisa também de uma mãe que se dedica aos filhos a vida inteira, né? Abre mão de toda a sua existência, dos desejos que tinha para cuidar desses filhos todos. E depois vai culpar o filho, porque eu não te abandonei, mas tive que abandonar muita coisa em mim para poder cuidar de você. E se sente abandonada pelo filho, porque o filho está exercendo a sua liberdade. Exatamente. No momento que o filho resolve seguir a sua trajetória, ela diz, mas eu que tanto
Mas talvez seja isso também, né? Trajetória. Tem a ver com trajetória. Um conceito que eu gosto muito, que é o de responsabilidade afetiva. E Pequeno Príncipe? Você é eternamente responsável por aquilo que cativa, sim, ou por aquilo que você... Gerou, nesse caso específico. Mas é que responsabilidade afetiva, para mim, tem a ver com exercícios de liberdades, que era o que você estava falando. Seja responsável por quem você tem que ser responsável, pelo que você é responsável, mas não esqueça de si. Não esqueça de si, exatamente, para depois não culpar outra pessoa. Exatamente. Né? Essa coisa que você falou da mãe, que espera que o filho se dedique até o fim da vida, e eu super vou ser esse pai. Eu acho péssimo para os dois lados. Espero que meu filho fique do meu ladinho também e tal, mas eu acho que tem que haver um exercício de responsabilidade e pesar ali. É tudo uma questão de equilíbrio, mas eu fico pensando muito que é ruim para os dois lados. Não só da mãe, mas vamos supor o pai, vamos colocar o pai. O pai que cobra demais o filho e que dá tudo pro filho ali, mas o filho, uma hora, vai ter que pagar por isso. Eu acho que talvez não seja bem por aí, sabe? Exatamente. Eu acho que cada ser humano tem suas particularidades, tem suas diferenças, tem suas crenças. A gente não pode levar como uma paga. Você me gerou, você cuida de mim, depois eu preciso cuidar de você obrigatoriamente e tipo... Marcelino, você já abandonou? Eu vivo abandonando. Eu vivo abandonando uma ideia. Eu vivo abandonando um caminho. Eu vivo perdendo as coisas para ganhar depois alguma outra coisa. Eu tenho um exercício de desapego, né? Eu sou muito fiel aos amigos, fiel aos amores, fiel às minhas conquistas, mas fiel até onde, né? Até onde dá. Até onde dá. Isso também é fidelidade, não posso ser escravo disso, né? Escravo dessa devoção. Eu gosto de perder. Eu sempre gosto de perder. Quando eu estou escrevendo um texto, um conto, que eu estou muito dono daquele conto, dono da ideia, eu abandono a ideia, eu abandono o conto para ganhar alguma outra coisa. É mesmo, Marcelino? Você para? Não, eu vou escrevendo, eu estou indo escrevendo. Aí o personagem está naquele ritmo, aí eu digo, deixa eu levar ele para outro lugar aqui. Aí eu levo para outro lugar para ver o que acontece. Eu fico estabelecendo esse jogo, né, de ganhar e de perder o tempo inteiro. E eu acho que sempre quando eu abandono algo, eu ganho outra coisa ali no lugar. Nem que seja espaço? Olha, gente, agora não vou abandonar ninguém aí, porque o assunto agora mudou um pouquinho. Agora é o desafio Pajubá. Marcelino, você sabe o que é Pajubá? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Mas você sabe o que é Pajubá? Pajubá parece um doce. Maravilhoso! Olha, gente, melhor nome de doce. Então, você sabe que doce também é um Pajubá, né? Olha também é uma só. palavra colocada dentro do Pajubá. O Pajubá é uma linguagem que a gente utiliza na rua, os LGBTs todos usam, que vieram das travestis e passaram por todo mundo pode usar. E é uma forma de defender o significado das palavras para que os policiais ou a pessoa que você não quer saber não saiba. É basicamente um código. Que seria um código. Exatamente. Que se utiliza. Pajubá seria esse código, a utilização desse recurso. Pelos Você LGBT. usa Pajubá e sabe? Com certeza. Olha, eu uso Já falou Pajubá. bafo? Já falei bafo. Então, bafo é um Pajubá. Mas a Mas que palavra bafão. que a gente vai dar para você e para você de casa é outra palavra. Hoje a gente vai dar essa palavra que chama o quê? Coió? Coió. Demoraram. É, coió. Mas a palavra? coió é bem familiar, Coió. né? Ah, gente, coió eu acho que é uma coisa para todo mundo, né? Coió é bem legal. Ó, a gente vai falar pra você, Marcelino, uma palavra que é coió, que a gente já Coió. sabe. Aí a gente volta pra saber a resposta certa, ó. Coió quer dizer, letra A, aquele que se monta pra se divertir. Letra B, bater em alguém ou xingar. Ou letra C, a bicha analfabeta. Você já sabe? Então segura aí, que daqui a pouquinho a gente volta com mais Estação Plural. Gente, Coió pra mim é outra coisa. Olá! Olha nós aqui outra vez, olha nós de volta com a Estação Plural. Eu sou o Fefito, tô aqui do lado das minhas companheiras inteligentíssimas e lindas e muito talentosas, Mel Gonçalves e Ellen Oléria.
pra saber se o querido Marcelino Freire, meu conterrâneo, vai desvendar o Pajubá de hoje, a palavra de hoje é coió. Coió. Vamos ver se Coió quer dizer aquele que se monta pra se divertir. Coió pode ser alguém que dá um coice, bate, xinga. Ixi. Ou coió pode ser uma bicha analfabeta. Deixe de ser coió. Deixa de ser coió. Ai, E aí, gente. Marcelino, o que é coió pra você? Eu acho que é a pessoa que bate, que xinga. Eu acho que é o coió. Dá um coió, dá uma surra, Pois uma é. pisa. Eu tenho essa sensação. As gentes antigas usam muito coió para dizer de chamada de atenção. Dá um chega pra lá. Então eu vou com o Marcelino na bronca. Eu não vou nem perguntar pra Mel, porque eu sei que ela vai acertar, porque ela é nossa especialista em Pajubá. Você tá me subindo a patamares que eu não posso dizer realmente que aceito, entendeu? Eu sou uma pessoa que estou aí aprendendo o Pajubá, mas eu acho que eu vou pro coió. O Pajubá, ele, né, tem uma história muito grande e muda. Mas eu acho que é a letra B também? A letra B também, eu vou com isso. Eu acho que é um chega pra lá mesmo, gente, também. E aqui a nossa produção está respondendo. Sim! Acertamos! Ó, tá vendo? Parece combinado, mas não foi não. Não foi não, gente. Ó, já que nosso convidado é escritor, contista, sensacional, porque o Marcelino Freire tem uma grande gama de contos em sua carreira, e ele é muito famoso por causa disso, a gente decidiu fazer um terceiro bloco bem diferentão. Ixi. Vamos fazer um Clube do Conto! Você aí de casa, tá todo mundo convidadíssimo para participar com a gente. Compartilha no nosso Facebook aquele conto que faz parte da sua vida. Diz pra gente de que forma ele te toca. Algumas pessoas mandaram, inclusive, contos pra gente que escreveram, que a gente pediu no nosso Facebook e a gente vai ler já já. Mas a gente quer te conhecer melhor, viu? Conta o que te inspira. Conta o que te fez melhor, que te fez crescer. Que conto é legal. Cada conto aumenta um ponto e a gente tece a nossa teiazinha de histórias aqui na Estação Plural. A gente não quer ninguém de fora não, tá? Mas a gente foi à rua para saber o que é que o povo tá lendo. Quais são os contos favoritos? Vamos ver. Vem cá. Vem. Me conta uma coisa. Você gosta de conto? Hã? A gente veio se perder nessa imensidão de livros para descobrir que conto o povo conta. Vem comigo. Você curte ler contos? Eu leio bastante, mas não contos. Não muito. Me atrai contos realistas sobre questões sociais. Eu curto bastante ler vários tipos de contos. Gosto. Eu gosto de ler contos. Ele é algo curto, no geral, então eu acho que isso atrai um pouco mais as pessoas que às vezes não tem muito tempo de ler um livro mais complicado. Quando você tá ali, que você tá chegando... Acabou. Aí... Já curti mais, muito mais curto o conto. Eu me iniciei na literatura lendo contos. Eu li o conto A Cartomante, do Machado de Assis, e eu lembro que me marcou muito. Por ser uma história curta, dá a possibilidade a gente de ler mais autores num tempo menor. Já diz o velho ditado. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Eu adoro conto, gente. E no tempo corrido de hoje, é bom que você lê uma história curta, começo, meio e fim, ali. Eu também gosto. E eu comecei a escrever mais, assim, sobre as coisas que eu vivo por conta da terapia, aquela dica que ela me deu. A dica, né? Sim, e isso me fez iluminar os meus sentimentos, as minhas emoções, sabe? Já que você eu escreve, compartilha um conto seu com a gente. Eu vou ler um pra vocês. Oba. Espero que vocês gostem, tá, gente? Eu não sou tão boa quanto ele, mas eu tô aqui tentando. Ó, tudo a elas é negado, do beijo público ao namorado. Tudo a elas é complicado, vai ser difícil, torto, depende da bondade do outro. Vai ter sinal fechado de todos os lados, vai depender de todos os laudos. Vai sair acusada, abusada, marginalizada e puída. Eles negam assistência, acesso ou se negam. Negam até nossa identidade, cidadania, humanidade, mas pedem paciência. Com a ajuda da ciência, dizem que o problema é do sistema e justificam a ignorância com pena. E nós, mortas, evadindo os ambientes sociais, estruturais, polemizando, né? Nunca vi um boy chegar em mim sem ser em off. Sei lá os problemas desse cara, as demandas, as consortes. Não ligo, tanto faz. Só deixo um recado, um som e uma maldição. Você ainda vai ver uma travesti salvando a sua vida, livrando a sua cara, te dando comida, administrando a sua vida, sendo sua chefe, sua líder e não chora não. Aceita. Muito bem! Obrigada.
Tem ritmo, tem pulsação, tem muito bem, Você ótimo. gostou? Assim. Tô feliz. Frases ótimas. Frases muito boas também. Você ainda vai ver uma travesti salvando a sua vida. Incrível, achei incrível. Um escritor, acho que quando a gente chega a um conto, aquele conto já tem que estar em movimento. Um conto ele não começa nem termina, tem que estar em movimento. E o seu texto tem movimento. Obrigada. Olha, tô feliz. Olha, gente. E é bem conto. Eita, porque na verdade o meu fôlego é muito curto. Eu, depois de 5 livros de contos, é que eu fui para o romance. Porque eu tinha muita urgência para dizer as coisas que eu queria dizer. E o conto se prestava a isso, assim, eu queria me vingar logo, né? E isso muito calcado e muito baseado na fala da minha mãe. Minha mãe era uma pessoa para fora, e eu sei que os contos eu escrevi gritando com a minha mãe, compactuando com a minha mãe. Então, os contos se vinham para mim porque eram gritos, né? Já o romance, eu tive que encontrar um fôlego maior, aí eu me aproximei do silêncio do meu pai. O silêncio do meu pai era mais demorado. Gritava também, mas era mais demorado. Eu encontrei no romance um fôlego um pouquinho maior. E o Júlio Cortázar dizia o seguinte, que um conto vence por nocaute. Então tem que ser, né, rápido, já tem que dizer, chegar chegando. E um romance vence por pontos. Dada a explicação do que é conto, do que é romance, e essa introdução poderosíssima da minha colega, que, gente... Entendeu? Eu recebi um elogio, entendeu? Né? De Marcelino Freire. Escreva mais, com esse ritmo, com essa pegada. Está declarado aberto, declaro aberto. Então, Clube do Conto, quero saber qual é o conto favorito de vocês. Qual é o seu conto favorito? São tantos, mas eu posso citar um de cara, que é uma história de temática homossexual, da grande escritora Lígia Fagundes Telles. Uma branca sombra pálida, a história de 2 meninas. E é um conto triste, melancólico, a partir da mãe, né, da mãe da menina, que não estou contando a história antes, mas é o suicídio da filha, de um adolescente, em que a mãe é contra, né, aquele namoro que ela vê acontecer ali da filha com outra menina. E a Lígia Fagundes Telles, essa escritora maravilhosa, de 90 e poucos anos, morando aqui em São Paulo, né? Esse conto é extraordinário. Um conto que me marcou demais, a Muslim Woman, da Marilene Felinto. Ela conta um encontro de olhares num aeroporto, e como esse olho no olho mexeu profundamente com uma personagem, ela que está contando a história pra gente, e como mexeu comigo. Maravilhoso. É uma mulher ocidental que encontra uma Muslim woman, uma mulher vestida de burca. Ela está com o corpo coberto e só revela os olhos, né? Maravilhoso, maravilhoso. Olha que beleza. O meu preferido, eu falei hoje que a gente estava conversando, é A Dama da Lotação. Eu gosto bastante da história. É, do Nelson Rodrigues. Que inclusive tem um filme histórico, né, com a Sônia Braga. Tem histórias do Nelson Rodrigues que não se esgotam. Ele é um grande cronista da hipocrisia brasileira. Sim. Assim, tipo, a tradicional família, mas que de perto tem tanta podridão e tanto segredinho escuso e tanta perversãozinha sexual. O problema dela de amar o marido, mas não conseguir se entregar para ele totalmente e sair em busca de aventuras dentro da lotação, né? Sim. Satisfaçam o desejo dela. Eu adoro a Dama do Lotação. Gente, tem um livro que para mim é o meu livro favorito de contos ever. Olha, Morangos Caio Fernando Abreu é o meu escritor de adolescência, gente. Isso aí. E ele continua sendo meu escritor de vida adulta. Eu sei que ele virou moda e um monte de gente fica atribuindo frases a ele que não são dele na internet. Mas o Caio Fernando Abreu moveu minha vida, claro. Especialmente com as cartas dele. Toda vez que eu tô triste, na verdade, eu abro uma carta do Caio, ou abro das crônicas dele, do Pequenas Epifanias, em que ele fala sempre coisas lindas. Mas em Morangos Mofados, que é um livro muito seminal, inclusive se homenageou ele numa balada literária, né? Exatamente, foi homenageado da balada do ano passado. Em Morangos Mofados tem alguns contos que dizem muito pra mim. Um deles, pra mim, é a tradução do que é ser homossexual e ainda não ter a coragem de se assumir, que é aqueles dois, que são 2 amigos numa sala, numa madrugada, desejando um ao outro, mas sem saber colocar isso em palavras, e tem uma tensão, e o ar é tão
tem uma nuvem de tesão naquele ar, assim, sabe? Que você pode abrir, basicamente torcer para que aqueles dois se toquem, mas não, eles só acompanham o cigarro e a respiração. E é um conto em que nada acontece, mas tudo, tem um turbilhão de sentimentos ali acontecendo. Como essas histórias arrebatam a gente, né? Como o escritor ele lê o pensamento das pessoas, né? A gente lê exatamente porque, veja bem, a Clarice Lispector tem um conto chamado Feliz Aniversário, que é o aniversário da matriarca da família com 100 anos. Ela faz 100 anos e aí mobiliza aquela família toda. Então, se a gente vê a festa de uma pessoa que faz 100 anos, a festa vai ser a festa só. Todo mundo feliz, vovó para cá, vovó para lá. O que é que o escritor faz? Lê os pensamentos de cada um ali. Aí, pelos pensamentos, a gente diz, não é bem assim. Né? Querem mais é que a velha morra, o outro está lá de má vontade, o outro deu um presente, porque, né? Um presente ali baratinho, porque como é que diz? Pão duro, ou seja, o escritor vai nessas entrelinhas. Tem uma onda de herança também rolando? A questão de herança. Né? Sempre tem. Aí é nas entrelinhas que o escritor vai, a gente fica ali. Ai, é maravilhoso. Para entender o pensamento das pessoas. É maravilhoso. E para entender o pensamento de vocês aí de casa, a gente pediu há alguns dias que vocês dissessem nossos contos favoritos e mandassem contos pra gente. Então você que mandou conto vai ter a chance de ter o seu conto ouvido por Marcelino Freire. Ah, meu querido. Eu dei o conto pra Ellen, que é um conto que fizeram em nossa homenagem, então nada mais justo que vocês ouçam essa voz. Ai, gente, eu vou fazer até voz de rádio. Faz. Cláudio Lago nos mandou um conto, Pequeno Conto Plural. As meninas que saíram do coração do Brasil levavam na bagagem coragem e delicadeza. No caminho encontraram um garoto que era a mistura de todos os dons. Se juntaram e hoje estão a multiplicar o amor. Ai, Cláudio! Que bonitinho! Gracinha! Eu sou do coração do Brasil? Eu também! Arrasamos! Gente, muito feliz com esse conto. Tem um conto aqui que a Aline Miranda mandou, chamado Da Desconstrução. E é um conto também sobre o que não acontece. Quer dizer, tá acontecendo muita coisa, mas assim... O que não acontece. Olha lá. O banheiro da Sabrina não era tão público, digamos assim, como sua sala e seu quarto. Havia somente uma janela, daquelas pequenas, onde eu conseguia ver o shampoo apoiado no vidro. Era bem na direção do meu banheiro. Chegamos, algumas vezes, a tomar banho juntas. Esse sábado, de madrugada, vi a luz acender. Como eu já estava muito enrolando, fingi sua motivação para também ir ao chuveiro. Vi, entorpecida, quando suas mãos surgiram molhadas em busca do frasco. Demorava-se para tirar toda a espuma dos cabelos e eu via sua testa e tinha a visão de seu rosto inteiro. Olhos fechados, boca um pouco aberta, respirando, ora enchendo-se de água, então cuspindo-a e o novo líquido a escorrer para o meu corpo. Às vezes, a ajudava a se ensaboar. Passava a esponja com cuidado de suas costas, umas pequenas sardas travessas. A água esfriou de repente e despertando me vi sozinha. A luz na janela da frente já tinha se apagado. Mandou cair no clima. Olha, não vou dizer nada. Não vou dizer nada. A realidade, né, fez aí todo o caminho. Eu vou ficar apenas calada. A Aline Miranda deixou a gente quente aqui, não foi, Mel? E novo líquido se escorria, era de mim agora, né? De mim se escorria, maravilhosa, sensual. E aí a gente também recebeu um conto chamado Amo um Preto Crespo, dos Cantos da Guiné, do Gabriel Sampeira. O conto é um pouquinho grande, como a gente tem tempo limitado aqui no programa, eu não vou ler ele todo, mas tem algumas frases bem incríveis e todos esses contos vão estar na nossa página, no Facebook e no nosso site. Então, ó, acessa aqui, assim que o programa acabar. Vocês vão ler essas coisas bem legais que fizeram pra gente. Olha, eu não consegui ao menos dizer adeus. Vi com meus olhos casais trocando olhares de desespero pela última vez. No percurso onde quem viveu não teve a sorte de ter o corpo arremessado ao estômago do oceano. O arrependimento já chibatava. Queria ter contado na tribo que não seria responsável pela continuidade de geração, que de mim não sairiam mais guerreiros valentes do nosso povo. Se pudesse, contaria que em inúmeros combates com outros clãs, não cheguei ansioso,
por ver as jovens delas de moçambicanas. Condenaria aos chicotes meu corpo negro e no meu último fôlego de misericórdia diria, frente aos porcos e aos inocentes, que amei certo preto dos cantos da Guiné. Eba! Maravilhoso, uma geografia mesmo. aí, né? Todo um clima também. Gente, como vocês são talentosos! Maravilhoso. Né? Maravilhosos. Nossa audiência tá aprovada? Aprovadíssima. Porque quem tem telespectadores assim, né, está muito bem. Nós somos telespectadores que mostraram aí ginga, né? Maravilha. Mostraram movimento aí, mostraram expressão. A gente tem uma apresentadora talentosíssima de contos, uma audiência talentosíssima de contos. Gente, a gente arrasa. O Estação Plural arrasa, mas vai continuar arrasando só na semana que vem, porque o papo tá bom, mas vai ter que acabar. Marcelino, super obrigado por ter vindo, ter compartilhado desse momento com a gente. A gente queria ter você muito tempo aqui já. Muito obrigado, eu agradeço muito o convite, a oportunidade. Eu gostei muito, muito do programa. Parabéns pelo programa. Obrigada. E vocês estão aqui, de alguma forma, celebrando a literatura, porque eu acho que falar de literatura, vocês estão ajudando aí aos leitores, aos telespectadores, né? A gente se tornar, em tempos tão sombrios, a gente ficar um pouco melhor, né? O prazer foi todo nosso, Marcelino. Você não tenha dúvida. Você não nos abandone. A gente falou de abandono, mas semana que vem a gente tá aqui, de novo. Novo encontro marcado. Só que a gente não vai se despedir de qualquer jeito não, tá? A gente vai se despedir em grande estilo. Até semana que vem, vocês ficam com o Marcelino Freire lendo um pouquinho mais pra gente. Tchau! O que você quer ser quando crescer? Era o que a gente queria saber, pequenos, enquanto separávamos os achados do dia. Unhas de tatus, preás, pescoços guaranis, secas nadadeiras franjadas de rosa, patas babilônicas. Vai, fala! Eu mesmo quero ser um astronauta ou um fabricante de foguetes, dizia o meu irmão do meio, com os lábios supersônicos, fazia um barulho extraterrestre e voava aéreo sobre nossas cabeças, com um sabugo na mão, desenhava galáxias longe daquele sertão. Em círculo, conversávamos numa língua de gente maior, superior, porque o sol deixava tudo do mesmo tamanho. Deus, enguia, cotovia, formiga, moço, coruja, velho, estátuas de arquiteto, arames, andaimes. E você, Heleno? E você, Marcelino, que ainda não falou nadinha? Quando crescer e ficar assim da altura do nosso pai, vai morrer aqui, é? Será que não tem salvação? Fala, desembucha, meu irmão. O que você fará no futuro? Sei lá, pensa bem, um doutor, um cantor, sanfoneiro? Acho que você leva jeito para ser artista. Um palhaço, um mágico, um malabarista. E cada um dos 9 meninos que equilibrasse um osso sobre o outro, de urubus, camelos, pré-históricas girafas, exércitos inteiros dissecados. Pedi ainda um tempo para pensar. Eu sempre fui devagar na preparação dos instrumentos, naquele solo de rachar. Eu gostava, repito, de costurar vestimentas, criar um texto qualquer, inventar uma história para ver a tarde cair, meus irmãos ficarem curiosos, presos às aventuras que eu arquitetava ali, na hora. O destino eu tinha em minhas mãos. Conta mais, Heleno. Conta mais, Marcelino, conta mais. Quando crescer, eu quero ser várias pessoas, ir fundo, escrever para me sentir assim, o dono do mundo, o rei dos animais.